Olá, meu nome é João Pedro e eu tenho uma pergunta para você. O que você acha que é ecologia? Talvez o estudo das relações entre os seres vivos? O estudo do meio ambiente? Também tem aquele negócio, de cadeia alimentar? Hoje nós iremos ver que a ecologia não é só isso. Aliás, ela é muito mais que isso. A palavra ecologia vem dos termos gregos oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. A partir disso, nós podemos concluir que a ecologia é o estudo do ambiente onde os seres vivos vivem. Não só isso, mas ela estuda também as relações entre os seres vivos e também a relação do ser vivo com o seu habitat. Para quem não está lembrado, o habitat ele é o local onde uma determinada espécie vive. Quando falamos de espécie, nós estamos nos referindo a indivíduos muito semelhantes que são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Embora muito semelhantes, nós temos 3 espécies de ursos na imagem: o urso polar, o urso pardo e o urso panda. Na natureza, cada espécie desempenha um papel específico, possuindo um tipo de vida, uma alimentação, predadores e uma forma de reprodução. Esse conjunto de características é conhecido como nicho ecológico. Sendo assim, de forma resumida, o nicho ecológico pode ser entendido como a função que uma espécie realiza em seu habitat. Um conceito importante que vamos explorar nessa aula é a biodiversidade, que é a variabilidade e a riqueza de seres vivos. Quando falamos que um local possui grande biodiversidade, estamos dizendo que aquele ambiente possui um grande número de espécies variadas. Bem, depois dessa breve introdução, vamos agora conhecer outros conceitos essenciais para a ecologia. Nós podemos analisar os seres vivos sob diversos níveis de organização. O mais básico de todos é o átomo, que é a unidade básica que forma toda a matéria que existe no universo. A junção de 2 ou mais átomos irão formar as moléculas, que possuem propriedades específicas. Um exemplo é H2O, que é a molécula da água, que está sendo mostrada aqui no slide. O nível seguinte são as organelas, que desempenham funções específicas funcionando como mini-órgãos e compõem a célula. A célula é a unidade funcional que forma todos os seres vivos. São como bloquinhos microscópicos que se juntam para desempenhar uma determinada função, criando os tecidos, como as camadas da pele, por exemplo. O conjunto dos tecidos formam os órgãos. Aqui nós temos só alguns exemplos, mas eles desempenham funções específicas dentro do organismo. Em seguida temos os sistemas, que são formados pelo conjunto de órgãos. Esses vocês já devem ter ouvido falar, como sistema respiratório, digestório, cardíaco, entre outros. Junto, eles compõem um indivíduo, que se refere a um organismo de uma determinada espécie. Existem outros níveis além do nível de indivíduo. Esses outros níveis são estudados pela ecologia, como nível de população, sendo um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie em uma determinada área em um determinado período de tempo. Em um nível acima nós temos a comunidade, que é um conjunto de populações, só que agora teremos organismos de várias espécies interagindo diretamente ou indiretamente, uma com as outras. Já no nível seguinte, no ecossistema, teremos uma área composta tanto por componentes bióticos como abióticos. Mas o que é isso? Os componentes bióticos são todos os seres que atuam no ecossistema, como por exemplo animais, vegetais, fungos, etc. Enquanto os componentes abióticos são fatores físicos e químicos de um ecossistema, como solo, água, nutrientes, luz solar e etc. Estes fatores interagem entre si e com os fatores bióticos, garantindo o funcionamento dos ecossistemas do nosso planeta. E o último nível é chamado biosfera, que inclui todas as regiões habitadas da Terra. Outro assunto básico também é a sucessão ecológica, que é uma sequência de alterações que ocorrem gradualmente e progressivamente na comunidade de um ecossistema, que podem ocorrer após uma perturbação ou surgimento de novo habitat. A sucessão ela tende a estabelecer uma comunidade clímax, ou seja, uma comunidade estável. Por meio desse vídeo vamos entender melhor como funciona a sucessão ecológica primária. O primeiro passo é o surgimento de um espaço completamente sem vida. Aqui ocorreu por meio da solidificação da lava. As ações do vento, sol e chuva tornam possíveis a formação de um solo. Depois surgem organismos como bactérias e protozoários, e em seguida os seres fotossintetizantes passam a fixar nesse ambiente, sendo esses os líquens e os musgos, que são as espécies pioneiras desse local. O solo passa a se desenvolver e a matéria orgânica acumula-se no local,
tornando possível a colonização de outras espécies como gramíneas e plantas herbáceas. Em seguida, surgem os primeiros herbívoros e alguns animais pequenos. Nessa etapa, nós temos a formação de uma comunidade intermediária. Com o passar do tempo, novos organismos maiores vão surgindo e há um aumento na biodiversidade do local. Depois de um certo tempo, a comunidade se torna estável, chegando ao que chamamos de comunidade clímax, processo que pode levar décadas e é o auge da diversidade de um ecossistema. O processo de sucessão ecológica secundária acontece em uma comunidade que passou por alguma perturbação, como por exemplo uma queimada. O processo é o mesmo, sendo igual da sucessão primária, porém de maneira mais rápida por já haver vestígios de organismos no local, como sementes e raízes. Na medida que a sucessão ecológica ocorre, nós podemos observar uma série de modificações no ecossistema, como o aumento da biodiversidade, o aumento da biomassa, o surgimento de organismos com tamanho médio maior e o surgimento também de ciclos de vida mais complexos e longos, assim também como a formação de teias alimentares mais complexas. Outro conceito bastante importante para a ecologia são as relações ecológicas. Essas relações são interações estabelecidas entre os seres vivos e podem ser classificadas como intraespecíficas, quando envolvem indivíduos de uma mesma espécie, ou interespecíficas, quando envolvem indivíduos de espécies diferentes, podendo ainda ser classificadas como harmônicas ou desarmônicas, levando em consideração os benefícios e malefícios dessa interação. Vamos ver isso melhor agora. Nas relações intraespecíficas harmônicas temos a colônia, onde os indivíduos estão anatomicamente unidos, podendo ou não possuir estruturas do corpo especializadas para realizar trabalho. Como exemplo, nós temos a caravela portuguesa. Como é possível ver na imagem, nesse exemplo, partes do corpo são diferentes, justamente para realizar diferentes tarefas. Outro tipo de relação intraespecífica harmônica é a sociedade. Nela, os indivíduos da mesma espécie cooperam entre si e estabelecem divisão de trabalho. Diferentemente da colônia, nessa relação ecológica, os indivíduos não estão ligados fisicamente uns aos outros. Um exemplo são as abelhas, que dividem o trabalho de modo que existem as abelhas operárias, que cuidam de toda a colmeia, e a abelha rainha e o zangão, que possuem função reprodutiva. As relações desarmônicas que acontecem entre indivíduos de uma mesma espécie é a competição, onde os indivíduos competem por alimento, área ou parceiros quando há falta desses recursos, como por exemplo leões brigando por território. Existe também o canibalismo, onde o indivíduo mata e alimenta-se de outro da mesma espécie. Um exemplo muito comum é a fêmea do louva-a-Deus, que se alimenta do macho após a cópula. Nas relações harmônicas interespecíficas, temos o mutualismo, onde indivíduos de espécies diferentes interagem e ambos se beneficiam. Essa relação é obrigatória, e ambos os organismos não conseguem viver sem essa conexão. Como exemplo, nós temos o líquen, que é uma associação entre um fungo e uma alga, ou uma bactéria fotossintetizante. O fungo oferece a proteção e a alga, ou cianobactéria, oferece energia. Em seguida, na protocooperação, temos determinadas espécies que, mesmo podendo viver sozinhas, interagem ou se associam em troca de benefícios. Um exemplo desse tipo de relação é a interação entre o caranguejo eremita e a anêmona do mar. A anêmona oferece proteção ao caranguejo com seus tentáculos urticantes e se beneficia com os restos de comida. Já o inquilinismo acontece quando uma espécie abriga na superfície ou dentro de outra espécie sem prejudicá-la, buscando principalmente por abrigo e proteção. Isso ocorre comumente com plantas epífitas, como algumas bromélias, orquídeas e samambaias, que vivem sobre as árvores para obter suporte e maior suprimento de luz para a fotossíntese. Outro tipo de relação é o comensalismo, onde uma espécie é beneficiada enquanto a outra não é nem beneficiada e nem prejudicada. Um exemplo disso é o urubu, que se alimenta de restos de alimento deixado por outras espécies. Agora, nas relações desarmônicas interespecíficas, nós temos o predatismo, que é uma relação onde o organismo mata e alimenta-se de outro. Um exemplo disso é o gambá, que se alimenta de escorpiões e de até mesmo de cobras venenosas. Em seguida, nós temos o amensalismo, onde um organismo libera compostos que impedem ou inibem o desenvolvimento de um organismo de uma outra espécie. Um exemplo disso são alguns fungos que liberam substâncias que impedem o crescimento de bactérias. E a relação, em seguida, é bastante comum em algumas casas que possuem animais de estimação, que é o caso do parasitismo, onde um organismo retira de outro os nutrientes necessários para a sua sobrevivência, prejudicando essa outra espécie.
Por último, na competição interespecífica, nós vamos ter indivíduos de espécies diferentes brigando por recursos, como alimento e espaço. Como exemplo, vários herbívoros vivendo em a mesma área, onde eles irão competir por um mesmo tipo de alimento. A lagarta come a folha. E então o pássaro come a lagarta. Depois o pássaro grande come o pequeno. E o pássaro grande morre. Então os restos se decompõem e fertilizam o solo. Desse solo, uma nova planta desabrocha. E a lagarta come essa planta de novo. E assim segue o ciclo da vida. É uma lei da natureza chamada cadeia alimentar. Não é fascinante? Nesse vídeo podemos ver um exemplo de cadeia alimentar mostrado pela princesa Jujuba. A cadeia alimentar mostra uma sequência linear de seres vivos que servem de alimento para outros e sempre se inicia com um organismo produtor, como a planta mostrada no vídeo. Na cadeia alimentar temos uma transferência de matéria e de energia. Energia essa que está contida no próprio alimento e é transferida de um organismo para outro. Uma forma de analisar a cadeia alimentar é com base na pirâmide ecológica, que é uma representação gráfica que reproduz os diferentes níveis tróficos de um ecossistema. Quando dizemos nível trófico, nos referimos a um conjunto de organismos de um ecossistema que apresentam o mesmo tipo de alimentação ou nutrição. Todos os organismos que realizam fotossíntese, por exemplo, ocupam o mesmo nível trófico, os chamados produtores. As pirâmides ecológicas podem ser de três tipos: de número, referente à quantidade de organismos; de energia, referente à quantidade de energia em cada nível trófico; e biomassa, que é a massa biológica, ou seja, a quantidade de matéria orgânica. Existem três níveis tróficos principais na cadeia alimentar: os produtores, consumidores e decompositores. Os produtores são organismos autotróficos, ou seja, aqueles capazes de produzir seu próprio alimento a partir da energia solar, como as plantas e algas. Já os consumidores são aqueles organismos heterotróficos, que não são capazes de produzir seu próprio alimento, ou seja, precisam ingerir outros seres vivos. Os consumidores primários são aqueles que se alimentam dos produtores, os secundários se alimentam dos consumidores primários e assim sucessivamente. Por fim, temos os decompositores, que são organismos que realizam a decomposição, processo pelo qual obtêm os nutrientes que necessitam da matéria morta e promovem a devolução de alguns compostos químicos para o ambiente, permitindo a ciclagem de matéria. Na natureza, no entanto, o que percebemos é o conjunto de várias cadeias alimentares interligadas. Esse fenômeno chamamos de teias alimentares, e o mesmo organismo não produtor pode estar em diferentes níveis tróficos. Aqui nós temos um jogo bastante bacana para entendermos melhor como funciona a cadeia alimentar. Nesse ambiente nós temos a savana, que é o lar de várias espécies. A primeira coisa que nós temos que fazer é procurar um produtor para dar início à cadeia alimentar. Vamos procurar aqui comigo. Deixa eu ver. Nós temos essa árvore aqui. Mas vamos ver do outro lado, para ver se encontramos outro. Tem essa grama aqui. Vamos ficar com ela. Agora nós precisamos de um consumidor primário. Nós temos aqui a porca da terra. Vamos dar uma olhada. Ela é mamífero e é insetívoro. Então a gente não pode colocar ela por enquanto, já que a gente precisa de um animal que possa se alimentar da grama. Vamos ver outro. Vamos escolher o cupim. O cupim é inseto e herbívoro. Logo a gente pode colocar ele para comer aquela planta que a gente escolheu no começo. E vocês se lembram quem é que come insetos? Aquele lá que a gente viu, o insetívoro. Vamos dar uma olhada nele. Talvez a gente possa colocar ele agora. Ele é insetívoro. Então vamos colocar ele como consumidor secundário. Agora está faltando só um consumidor terciário. Esse terá que ser carnívoro, para que possa comer aquele animalzinho. Vamos ver. Aqui nós temos o cão selvagem. Aqui está dizendo que ele é carnívoro. Então, acho que a gente terminou a nossa cadeia alimentar. Vamos conferir? Vamos lá? O cupim está indo atrás da grama. Agora nós temos a porca da terra, que comeu o cupim. E, por fim, o cão selvagem. Bem, nesse outro ambiente nós temos a tundra. Vamos procurar algum produtor. Vamos escolher essas frutinhas. Agora a gente tem que procurar um herbívoro. Vamos olhar essa raposa do Ártico. Aqui está dizendo que ela é onívora,
Logo, ela pode comer tanto plantas quanto animais. A gente também tem esse roedor aqui, que ele é herbívoro e come plantas, mas vamos procurar alguma coisa diferente. Aqui desse outro lado nós temos o caribu, que é herbívoro. Vamos escolher ele. Ele é bem grande. Agora a gente vai precisar de um carnívoro que possa comer o caribu, também conhecido como rena. Vamos ver esse lobo. Talvez ele possa comer o caribu. Aqui está dizendo que ele é carnívoro. E que ele caça jovens ursos polares. O urso polar, ele é onívoro. Então ele pode comer o caribu, como está dizendo aqui na descrição. Vamos colocar ele. Engraçado que apesar de ele ter essa aparência de predador carnívoro, ele também pode comer frutinhas. Sendo assim, ele poderia estar no segundo nível trófico, de consumidor primário. Mas vamos atrás do nosso consumidor terciário. Não sei se vocês lembram, mas eu já tinha dito que os lobos caçavam ursos polares. Vamos colocar ele então. Como vocês podem ver no fundo da imagem, nós temos vários lobos. Normalmente eles caçam em bando. Logo eles se juntam para caçar animais maiores. Agora vamos ver se está tudo certo aqui. Vamos lá? O caribu está indo atrás das frutinhas. Agora nós temos o urso polar. Ele conseguiu. E agora nós temos a matilha indo atrás do urso. Isso aí, deu certo. Nós conseguimos completar mais uma cadeia alimentar. Outra coisa que nós podemos perceber nesse ambiente é que nós temos vários animais. Logo, a gente pode dizer que esse ambiente tem uma grande biodiversidade. Mas por que essa biodiversidade é tão importante? As árvores fornecem sementes, frutas e folhas a herbívoros, tais como a anta e a cutia, que espalham as suas sementes por toda a floresta para que brotem. As sobras são consumidas por milhões de insetos, que decompõem e reciclam nutrientes para criar um solo fértil. A floresta tropical é um enorme sistema, com muitos sistemas menores como este, cada qual com muitas espécies interligadas. Cada elo dá estabilidade ao próximo, fortalecendo a teia da biodiversidade. Essa teia é ainda mais reforçada pela diversidade genética dentro de espécies individuais, o que lhes permite lidar com as mudanças. As espécies sem diversidade genética devido ao isolamento ou à baixa população são muito mais vulneráveis às variações causadas por mudanças do clima, doenças ou fragmentação do habitat. Sempre que uma espécie desaparece devido à sua cadeia genética fraca, um nó é desfeito e partes da rede se quebram. O que acontece se removermos uma espécie da floresta tropical? O sistema desmoronaria? Provavelmente não. Suas diversidades genéticas e a complexidade do ecossistema formam uma rica biodiversidade nessa floresta, de modo que a falta de uma espécie na Terra não fará desmoronar. A floresta pode resistir e se recuperar de mudanças, mas isso não é verdade em todos os casos. Em alguns ambientes, tirar apenas um componente importante pode enfraquecer todo o sistema. Recife de coral, por exemplo. Muitos organismos em um recife são dependentes do coral. Ele fornece microhabitats, abrigos e criadores fundamentais para milhares de espécies de peixes, crustáceos e moluscos. Os corais também formam relações interdependentes com fungos e bactérias. O coral sozinho não tem ar, que permite que a emaranhada rede da biodiversidade possa ser tecida. Isso faz do coral um organismo-chave, do qual muitos outros dependem para sobreviver. Bem, agora é a hora do quiz. Só que é um quiz bastante divertido. Vamos lá. Primeira pergunta. Quais níveis de organização que a ecologia se preocupa em estudar? A. População, comunidade, ecossistema e biodiversidade. B. Célula, indivíduo, população e comunidade. C. Indivíduo, comunidade, ecossistema e biosfera. Ou D. Átomo, célula, população e biosfera. A alternativa correta é a letra A. Bem, vamos analisar aqui. Eu não sei se vocês se lembram na aula, mas eu expliquei que a ecologia ela estuda a relação entre os seres vivos e o ser vivo e o meio ambiente. Logo, se escolhêssemos outra alternativa, nós estaríamos escolhendo alguma opção que haveria níveis abaixo de população, o que impediria de a gente analisar essa relação de indivíduo com outros.
Logo, a gente tem que escolher a opção A, que tem todas as opções acima de população. Vamos revisar. População é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Comunidade, que é o conjunto de populações de diferentes espécies convivendo em um mesmo ambiente. Ecossistema, que vai ser a junção dos fatores bióticos e abióticos, ou seja, seres vivos e não vivos, como o solo, a água, a luz solar e etc. E por último nós temos a biosfera, que é o conjunto de todos os ambientes habitados. Próxima questão. Na comunidade ecológica, quais são os primeiros organismos a fixar um local sem vida? A. Os grandes predadores. B. Os produtores, como árvores e plantas intermediárias. C. Pequenos animais que irão colonizar o ambiente. Ou D. Líquens e musgos. E a resposta correta é a letra D. Líquens e musgos, que são as espécies pioneiras de um local que não possui vida ainda. Esses dois organismos são seres fotossintetizantes. Mas por que não poderia ser a letra B? Os produtores, como árvores e plantas intermediárias. Isso não pode ocorrer devido à quantidade de nutrientes necessários para manter uma planta de alto porte. Logo, a gente não poderia escolher essa opção, sobrando apenas a letra D como plausível, já que as alternativas A e C não teria como se alimentar em um ambiente sem produtores. Agora vamos para uma referência de um filme. Na Era do Gelo 3, dois esquilos, prestem atenção, de espécies diferentes, brigam para ver quem fica com a noz. Qual é o tipo dessa relação ecológica? A. Protocooperação. B. Competição intraespecífica. C. Amensalismo. Ou D. Competição interespecífica. A resposta correta é a letra D. Competição interespecífica. Lembrando que, como eu comentei antes, o termo interespecífica refere-se a espécies diferentes. E como eu comentei na questão, os dois esquilos são de espécies diferentes. E como eles estão brigando por um mesmo alimento, nós podemos considerar isso uma competição. Logo, só poderia ser a letra D como resposta. Agora chegou a vez de vocês montarem a cadeia alimentar. Nessa questão, vocês vão ter que montar a sua própria cadeia alimentar com base nos organismos que estão à direita, levando em consideração as informações que eles têm. Eu irei dar um tempinho, mas se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo para pensar melhor. Logo em seguida, eu vou trazer a resposta. Bem, vamos lá. O primeiro organismo tem que ser um produtor. Logo, só poderia ser a moreira, que é um fotossintetizante, ou seja, ela obtém a energia pela luz do sol. Agora vamos para o consumidor primário, que é o ouriço, que é onívoro, ou seja, ele poderia comer tanto outros animais quanto alimentos de origem vegetal. Agora, o consumidor secundário tem que ser um carnívoro ou onívoro. Nós temos aqui a coruja. Assim, nós terminamos nossa cadeia alimentar. Essa é a resposta correta. O mussaranho ele fica de fora porque ele é insetívoro e não há nenhuma opção com insetos. Agora vamos para a próxima questão. Qual a importância do coral para manter a biodiversidade marinha? Essa, se vocês tiverem prestado atenção no vídeo, vocês vão saber responder. Letra A. Ele é o principal alimento da maioria das espécies marinhas. Letra B. Ele é o berço que abriga milhares de espécies marinhas. Letra C. Ele desempenha um papel de decompositor, reciclando a matéria. Letra D. Ele realiza interações mutualísticas com a maioria dos peixes. E a resposta correta é a letra B. O coral é muito importante porque ele protege e abriga milhares de espécies de peixes, crustáceos e moluscos, protegendo e evitando o desequilíbrio da cadeia alimentar. O coral é um organismo-chave que protege a cadeia alimentar de um desequilíbrio. A resposta A não é correta porque apenas alguns organismos conseguem se alimentar do coral. Já a C não é correta porque o coral não é um decompositor. Ele não decompõe matéria, mas ele obtém os seus nutrientes a partir da fotossíntese de algumas algas. Já a D não é correta porque ela não realiza interações mutualísticas com peixes, e sim com algas e os pólipos, por meio de uma relação mutualística. Bem, e é isso. Quantas questões vocês acertaram? Eu espero que vocês tenham conseguido perceber a beleza e a ligação que há entre todos esses assuntos. Todos os organismos estão ligados diretamente ou indiretamente. A cena a seguir ela fala um pouco sobre isso. Vamos dar uma olhada. Mas tanto você quanto eu somos apenas uma pequena parte desse ciclo. Somos apenas uma pequena parte desse todo. Somos um em tudo. Somos um que é parte do todo.
Mas o todo só existe quando cada unidade se junta. Bem, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e não se esqueçam de fazer o exercício que eu deixei. Obrigado, até a próxima.